Boa noite, pessoal. Dando início à nossa aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre sinais e sintomas de transtornos mentais relacionado a alterações de linguagem. Então, vamos lá. O que seriam esses transtornos relacionados à alteração de linguagem? O que seria a alteração de linguagem em si? Seria qualquer padrão apresentado por um indivíduo que sofre um desvio do padrão de normalidade na aquisição da linguagem desde suas etapas iniciais. Ou seja, seria qualquer desvio de linguagem apresentado por um indivíduo desde a fase inicial, desde a sua infância, né, digamos, onde é iniciado o processo de aquisição, de desenvolvimento da linguagem. E lembrando que a linguagem ela não vai ser somente verbal, ela também vai ser não verbal. Então, quando eu falo de transtorno de linguagem, vai ser da linguagem verbal e não verbal, certo? Então, quando a gente pensa que, enquanto crianças normais variam amplamente na idade na qual elas iniciam a aquisição da linguagem falada, e no ritmo normal, no qual as habilidades da linguagem se tornam firmemente estabelecidas, outras crianças que apresentam algum tipo de déficit, que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico, algum tipo de transtorno, elas não vão ter elas vão ter nessa variância de aquisição da linguagem, mas vai ser um processo mais prolongado, ou seja, o que uma criança desenvolveria no período de 0 a 6 meses, a um ano, uma criança que tem algum tipo de transtorno, ela levaria tipo 2 anos, 3 anos. Então isso vai variar de criança para criança, porque diferentes indivíduos podem apresentar o mesmo transtorno, porém esse transtorno pode surtir um efeito diferente em cada uma dessas pessoas. Ou seja, não é porque eu tenho duas crianças com o mesmo transtorno que elas vão reagir da mesma forma, certo? Porque a gravidade, como esse transtorno, ele acomete cada indivíduo, ele é diferente, certo? E quando eu falo para vocês de crianças normais, pessoal, são crianças que desenvolvem o padrão de linguagem dentro do que é esperado, não sofrendo essa variância, não fugindo do padrão que é considerado normal, certo? Mas um indivíduo que tem algum tipo de transtorno mental, ele não é considerado anormal só porque ele tem algum tipo de transtorno mental. É como se fosse qualquer outro tipo de doença. Uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, ela não é considerada anormal. Então, pessoas com transtornos mentais, sofrimento psíquico, a gente também não pode considerá-las como anormais só porque elas apresentam algum tipo de transtorno ou disfunção psicológica. As etiologias das alterações de linguagem da fala podem envolver aspectos genéticos, degenerativos, lesionais, ambientais ou emocionais. Quando eu falo de etiologia, pessoal, eu falo da causa. Ou seja, a causa da alteração da linguagem e da fala, certo? Então ela pode ter várias causas, que seriam genéticos, degenerativos, lesionais, ambientais, emocionais. Então é muito difícil a gente especificar qual é a causa real de algum tipo de alteração que o indivíduo sofre. Por isso que eu sempre falo para vocês que o nosso trabalho ele tem que ser multidisciplinar, porque o enfermeiro não consegue realizar o tratamento sozinho, o técnico de enfermagem não consegue, o psicólogo ele vai conseguir dar início ao tratamento, que ele vai ter dificuldade a isso, assim como nós. E quando a gente consegue unificar o tratamento, quando a gente consegue dar suporte a ele de todas as áreas que ele necessita, a gente consegue chegar a um diagnóstico melhor, a um diagnóstico mais certo. Lembrando que o diagnóstico não vai partir da enfermagem, certo? A gente vai tratar principalmente da parte de cuidados. Então, alguns autores classificam os transtornos com base em dois tipos de fatores, que podem alterar ou incidir desfavoravelmente na evolução da comunicação da linguagem. Ou seja, dentre vários fatores, a grande maioria dos autores, eles mencionam dois fatores como principais, que seriam os fatores orgânicos ou genéticos e os fatores emocionais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns exemplos de alteração da linguagem. Então a gente vai ter a logorreia, disfluência, ecolalia, mutismo, disfonia, afasia, afonia. E eu vou estar explicando para vocês agora
cada um desses. Claro que a gente vai ter vários outros tipos de transtorno, vários outros desvios de linguagem. Só que seriam muitas coisas, a gente acabaria entrando em um outro campo de estudo, né? Então eu vou falar de forma mais geral para vocês e dar alguns exemplos mais comuns, para que se vocês se depararem, vocês conseguirem identificar. Então, o que seria a logorreia? A logorreia é simplesmente a fala acentuada e compulsiva. Ou seja, seria uma pessoa que fala muito, que fala rápido demais e fala sem parar, constantemente, ou seja, compulsivamente, certo? A gente vai ter a disfluência, que é a mesma coisa que a gagueira, só que já não é utilizado mais esse termo. Então, a disfluência seria repetição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento na fala, que é o que a gente já, que é um dos transtornos, um dos desvios de linguagens mais conhecidos, né? A ecolalia, onde há a repetição de alguma parte da frase, então, sendo tanto no início quanto no final, desculpa, pessoal. Ou seja, a ecolalia é a repetição como em eco das palavras proferidas por alguém, que pode ser no início da frase ou no final. É somente a repetição de uma palavra. A gente vai ter a afasia, que é a alteração que se dá na compreensão ou na expressão da fala. O que seria isso? Eu falo algo com vocês, vocês entendem o que eu estou falando, só que quando vocês vão me responder, vocês não conseguem me responder. Ou seja, vocês teriam dificuldade na expressão da fala. Ou, outro exemplo, eu vou estar explicando alguma coisa para vocês e vocês não conseguem compreender o que eu estou tentando falar para vocês. Talvez vocês consigam se expressar verbalmente, só que vocês não conseguem proferir palavras, vocês não conseguem entender o que eu estou tentando explicar, certo? A gente vai ter a disfonia, que é a alteração na qualidade vocal, que um exemplo bem claro para vocês seria a rouquidão, por exemplo, quando a gente acorda rouco, que a gente tem dificuldade para falar. Então a gente tem a qualidade da nossa voz prejudicada. Isso seria disfonia. A gente vai ter a afonia, que é a incapacidade de produzir sons, ou seja, o indivíduo ele não produz som algum. E é isso, pessoal, que a gente vai ter de transtornos relacionados à fala. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de psicopatologia e alteração da consciência e alterações de consciências e alterações psíquicas. O que seria a psicopatologia? Seria um ramo que estuda o sofrimento mental, digamos, as doenças da mente. Então, o que seriam essas alterações de consciência ou alterações psíquicas? No sentido que adotamos, pode-se descrever dois tipos de alteração, ou seja, das alterações de consciência, a gente vai ter dois tipos delas, que seriam as alterações quantitativas, que seria referente ao grau de consciência, que uma pessoa vai estar completamente lúcida, e isso vai variar até o coma, onde ela não tem nenhuma responsividade, certo? Então, a quantitativa é quando é a variância do grau de consciência, onde o indivíduo ele pode se apresentar completamente lúcido até se apresentar em coma. E também, entre a lucidez e o coma, a gente vai ter alguns outros estágios intermediários, certo? Que seria algum processo de desorientação, que seria coisas do tipo, certo? E as alterações qualitativas, pessoal, no campo da consciência, que vai de um paciente que está organizado logicamente até um paciente que ele está apresentando algum tipo de delírio. O que seria isso? Nem sempre um paciente que ele está lúcido, ele está orientado. Ou seja, você pode conversar com o paciente, ele te responder, ele conversar muito bem com você, só que ele responder coisa com coisa. Por exemplo, você pergunta para um paciente, o senhor sabe onde que o senhor está internado? Ele vai falar, tipo, eu estou em casa, eu não estou internado, eu estou no hospital de outra cidade ao invés do hospital onde ele se encontra verdadeiramente. Então, essas seriam as alterações qualitativas. Na quantitativa, o paciente ele vai de lúcido ao coma, e na qualitativa, o paciente ele vai estar orientado ou desorientado, pessoal.
E ele pode também estar variando entre isso, né? Entre a orientação e a desorientação, ele pode estar entre os dois. Um pouco orientado, em períodos ele vai estar orientado, em alguns períodos ele vai estar desorientado. E alguns exemplos de alteração da consciência seria despersonalização e desrealização, alteração da consciência corporal, estado de confusão, estupor, hipervigília, delírio, delírios persecutórios. Ou seja, quando eu falo de delírio, a gente vai ter algumas outras subclasses, né, que vão encaixar-se dentro da parte de delírio. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. A despersonalização ou a desrealização, o indivíduo ele não se reconhece e não reconhece indivíduos da família, membros da família, ele não reconhece o local onde ele se encontra, certo? Então ele perde a sensação de familiaridade, deixando de reconhecer a própria identidade, ele deixa de se reconhecer. A gente vai ter alteração da consciência corporal, quando o indivíduo estranhamente ele não reconhece partes do próprio corpo. É como se ele olhasse para sua mão e não reconhecesse aquele membro como uma parte do seu corpo, certo? Isso pode variar entre qualquer uma das partes do corpo. A gente vai ter o estado de confusão, onde o indivíduo não consegue falar nem pensar coordenadamente. A ligação entre o que faz, ou seja, ele não consegue pensar coordenadamente a ligação entre as coisas que ele faz. Por exemplo, enxergar, ouvir, falar, sentir, pensar. Isso, quando o paciente ele apresenta algum estado de confusão, os sentidos, né, que são normais, o fato de enxergar, de ouvir, acaba agindo de forma diferente do normal, diferente do que deveria ser normal, certo? A gente vai ter o quadro de estupor, onde o indivíduo entra no estado de profunda alteração sensorial. Ou seja, ele praticamente não consegue ser estimulado, somente com estímulos mais potentes. É como se o paciente ele não tivesse nenhuma reação. Você fala com ele, ele não responde, você tenta estimular ele de alguma forma, ele não consegue ser estimulado. Somente quando a gente exerce estímulos mais potentes, estímulos de dor, por exemplo, que esse paciente conseguiria ser estimulado. A gente vai ter a hipervigília, que é o aumento do estado de vigília, que seria, quando a gente fala de hipervigília, seria como se eu estivesse falando para vocês, o aumento do estado de atenção. Só que não significa que um paciente, só porque ele está em hipervigília, que a atenção dele está realmente aumentada. Muitas vezes ele está muito ligado, ele tem a sensação de estar muito ligadão, porém ele tem uma redução da sua atenção. Nem sempre, só porque ele está em estado de hipervigília, a sua atenção também está aumentada, certo? A gente vai ter a parte de delírio, que seriam falsas crenças pessoais que são inconsistentes com a inteligência ou cultura da pessoa. Ou seja, a pessoa acredita em coisas, acredita estar vendo, ouvindo coisas que fogem da consistência, fogem do padrão de inteligência do normal. Então, quando eu falo de delírio, pessoal, é o que eu havia falado para vocês em uma aula anterior, que a gente vai ter delírio, vai ter a parte de ilusão e tudo mais. Então, a parte de delírio vai estar subdividida de acordo com o seu conteúdo. A gente vai ter o delírio persecutório, onde o indivíduo se sente ameaçado ou acha que pessoas querem fazer mal ou persegui-la de algum modo. Mas, na maioria das vezes, isso não existe, porque é somente um delírio. Claro que, se a pessoa passa por alguma situação onde tem, por exemplo, o marido está perseguindo algum membro da família, ou a pessoa foi assaltada, ela acaba tendo um medo maior, ela acaba se preocupando mais e pode ter a sensação de que alguém está perseguindo. Isso não é um delírio. Isso é por conta de um trauma, de algo que aconteceu, que faz com que essa pessoa pense dessa forma. Mas quando a gente fala de delírio, o indivíduo ele se sente ameaçado e ele vê realmente coisas onde não existem. Ele sente que ele vai estar sendo perseguido durante todo o tempo, certo? A gente vai ter o delírio de grandeza, onde o indivíduo tem um sentimento exagerado de importância. Ou seja, é como se eu falasse, eu sou Jesus Cristo. E como aqui na imagem que eu mostrei para vocês, um gatinho se olhando no espelho e o reflexo dele é o reflexo de um leão.
Isso seria um delírio de grandeza. A pessoa se sente, ela tem um sentimento de importância, de poder muito exagerado. E a gente vai ter o delírio de controle ou influência, que seria o indivíduo ele acha que objetos e pessoas têm controle sobre o seu comportamento. Ou seja, eu vou agredir alguém, eu vou ter atitudes que eu não deveria ter com algum indivíduo, e eu vou tentar culpar, eu vou tentar responsabilizar alguém ou algo por essa atitude que eu tive. Ou seja, eu espanquei uma pessoa na rua, então eu vou querer responsabilizar alguém ou algo por esse comportamento, que seria o delírio de controle ou de influência, como se eu estivesse sendo influenciado ou controlado por alguma outra coisa, certo? E a gente vai ter a paranoia, que é onde o indivíduo com paranoia ele tem uma extrema desconfiança dos outros e de suas ações ou intenções percebidas. Exemplo, eu não vou comer isso porque sei que isso foi envenenado. E aqui na imagem abaixo eu coloquei para vocês, por exemplo, um inseto onde a pessoa tem medo de... Pensa que se o inseto picar ela vai morrer, que se ela vê uma corda é porque significa que alguém quer enforcar ela. Então, ou seja, tudo coisas do cotidiano dessa pessoa vão influenciar negativamente com a forma com que ela reage à presença desses objetos, dessas coisas, certo? E a gente vai ter a alteração. Desculpa, pessoal. Aqui a parte de alteração da atenção e da orientação vai ser um conteúdo que a gente vai continuar na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou à disposição para estar esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, tá bom? Por hoje é só isso. Beijão e fica com Deus.